Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um Papo Descontraído. Eu me chamo Kleber Martins e hoje eu vou estar te falando como lubrificar a sua Halter CNC. E no final do vídeo eu vou estar respondendo 4 perguntas que me fizeram em comentários de alguns outros vídeos que eu achei bem interessante, eu selecionei aqui, eu vou falar para vocês. Eu vou falar no final do vídeo sobre essas perguntas, tá? A primeira é onde eu compro madeira teca. A segunda é a diferença entre spindle que tem refrigeração a água e refrigeração a água. A terceira, como posicionar uma gravação na máquina laser CNC, como é que posiciona a peça para fazer a gravação numa máquina laser CNC. E a quarta dúvida é como calcular a velocidade de avanço da minha máquina se eu utilizo uma tupia, tá? Aquela tupia de mão que não tem velocidade regulável, é uma velocidade constante, tá? Eu vou estar respondendo essas 4 perguntas no final do vídeo. Então vamos lá. Vou falar para vocês primeiro como lubrificar a sua Halter CNC. Primeiro a gente tem que lembrar que a lubrificação faz parte da manutenção da máquina, tá? Então a gente tem alguns gastos envolvidos com isso, tá? Como lubrificantes, como desengripantes, como pincel, tem que usar compressor, tá? Para fazer uma limpeza bem certinha. Você tem tempo, né? Então tudo tem um custo, tá? Então você tem que colocar esse custo de manutenção, de lubrificação dentro da conta dos seus produtos também, certo? Para lubrificar, eu vou mostrar para vocês lá na prática como é que a gente faz certinho, mas já adiantando, eu utilizo o desengripante WD-40 e para fazer a lubrificação eu utilizo o óleo Singer, tá? Aquele óleo de máquina normal, aquele óleo antigão, tá? Mas você pode utilizar outros produtos, tá? Essa é a forma com que eu faço aqui na empresa, funciona para mim, eu tenho o feedback das empresas que me venderam que esse é um método bacana para ser feito a lubrificação. A empresa que você comprar a sua máquina pode ser que tenha um sistema diferente de lubrificação. Muitas máquinas mais caras também têm um sistema de lubrificação automático, onde você só aperta o botão ou injeta o óleo numa entrada e ela lubrifica a máquina inteira, tá? As minhas máquinas, as nossas máquinas aqui da empresa não são desse sistema de lubrificação automático, então tem que fazer a limpeza e a lubrificação manualmente, tá? Então vamos lá na fábrica que eu vou mostrar para vocês como é que é esse passo a passo. Bom galera, eu vou mostrar para vocês aqui nessa máquina, tá? Mas todas as máquinas vão ser do mesmo jeito, certo? Essa daqui tem uma diferença que ela tem cremalheira, tá? Cremalheira a gente não vai passar, eu utilizo o WD e o óleo Singer, tá? Para fazer a lubrificação das máquinas. Aqui quando tem cremalheira você não vai usar o WD, você só vai passar o óleo Singer, tá? Eu só passo o óleo Singer. Aqui na parte de correias não é para lubrificar, tá? Vamos lá. Como é que eu faço para fazer a lubrificação das máquinas, tá? As minhas máquinas todas trabalham com fuso, tá? Aquela tem cremalheira, mas também a maior parte aí tem fuso também. E as guias lineares, tá? Fuso de esfera, né? E a guia linear. O que a gente vai fazer? Eu lubrifiquei as máquinas, como eu disse já, semana passada eu estou lubrificando as máquinas de 15 em 15 dias. Primeiro, a gente vai bater um ar aqui com o compressor, tá? Nas guias e no fuso de esferas, tá? E todos, a gente vai limpar bem com o compressor e também com o pincel, tá? A gente vai tirar toda essa poeira que tem aqui, tirar o máximo possível de todos os eixos, tá? Desse eixo aqui, desse eixo e do outro eixo aqui, que nesse caso, ó, ela fica ali embaixo, tá? O fuso com esfera fica ali embaixo. Dessa máquina também fica embaixo e essas máquinas aqui ficam todas à mostra, tá? Essa máquina, no caso, a gente vai só limpar aqui, tá? Essas guias lineares, tá? No eixo Z, ela tem fuso com esferas e guia linear, tá? E a parte da cremalheira também, a gente vai passar um pincel, tá? Para tirar eventuais poeiras que tenham, certo? Beleza, feito isso, a gente vai passar WD aqui tudo, tá? Passar aqui dentro do carrinho, que eu esqueci o nome, eu acho que é Pylon Block, né? Passar aqui no carrinho, onde a gente conseguir ver, tá? Passar aqui, passar ali dentro na pecinha que segura ali na castanha. Passar aqui em tudo, tá? WD, deixa a máquina no meio assim, tá? Aí você vai passar desse lado e desse lado. No eixo Z também deixa no meio, passa um pouco em cima e um pouco embaixo. Aqui é a mesma coisa, nas laterais, né? Põe a máquina no meio, passa pra cá e passa pra lá. Feito isso, a gente vai passar bastante, tá? Passa bastante não, passa normal, tá? Feito isso com um pano, com uma estopa, a gente vai limpar, tá? A gente vai limpar o máximo possível para tentar tirar o máximo possível desse óleo, desse desengripante, né, do WD.
Feito isso, a gente vai fazer uma programação que eu utilizo aqui na empresa, tá? Não sei se você quer utilizar. Você pode, para misturar para limpar, né, o eixo, você pode ficar movimentando para lá e para cá, para tirar toda a sujeira que tem dentro do sistema, tá? Eu faço diferente. Eu faço uma programação para a máquina fazer esse procedimento sozinha, tá? Vamos supor aqui, ó, essa máquina tem, vamos falar real, né? Essa máquina tem 40 no eixo X por 40 por 60 no eixo Y. Eu vou fazer uma elipse, tá? Que é tipo um círculo, né? É meio sem forma, tá? Que tenha essa largura de 39, eu diminui 1 centímetro daqui e 1 centímetro daqui. Então a elipse vai ter 39, tipo um ovo, né? 39 por 59. Então a máquina vai fazer esse giro assim, ó. Tá? Quando a máquina faz esse giro, o eixo trabalha para lá e para cá e esse eixo também trabalha para lá e para cá. Eu vou mandar a máquina fazer esse movimento, eu vou mostrar para vocês depois lá no Articam como é que faz isso também, tá? Eu utilizo o Articam, se você estiver utilizando o programa, você vai saber mais ou menos como é que faz. Eu mando ela fazer 40 vezes, certo? Nas primeiras 10 vezes, eu vou jogando um pouquinho de WD, tá? Nas primeiras 10 vezes, eu vou jogando um pouquinho de WD. Passado o WD, com a máquina trabalhando, eu vou enxugando as laterais, tá? Vou enxugando para tentar tirar o máximo possível do desengripante. Aí eu deixo ela rodar mais umas 10 vezes sem passar nada, só enxugando, tá? Então, 10 vezes eu vou tacando um pouquinho de WD e depois eu começo a tirar, tá? As próximas 10 eu vou tirando o excesso de WD, vou tentando tirar tudo o WD que tem na máquina. Depois que eu tirei todo o WD, eu vou pingando o óleo Singer, tá? Aqui. Você pode até parar a máquina, tá? Faz 20-20 melhor, tá? Vamos fazer 20-20. Eu faço 40, mas é melhor com mais segurança você parar a máquina. Então, faz 10 com WD, 10 tirando o WD, para a máquina, enxuga toda a máquina, tá? Tira todo o excesso que tem. Aí a gente limpa com um paninho, tá? Com a estopa. E depois a gente vai pingar óleo Singer, tá? Em todo lugar que a gente colocou o WD, tá? Que são nessas peças, tá? Aqui no eixo e lá aqui daqui não dá para ver, e aqui na castanhazinha, beleza? Vamos pingar em tudo aqui óleo Singer. E depois a gente vai deixar a máquina trabalhando por mais 20 vezes, tá? Vou fazer mais um percurso de 20 vezes para ela espalhar o óleo lubrificante em todo o sistema, tá? Depois, se sobrar excesso, geralmente sobra excesso aqui nas pontas, tá? Do óleo. Você só tira o excesso, tá? Do óleo com a estopa também, certo? Pronto, e a máquina está lubrificada. Aqui, quando a gente vai fazer aquela programação, esse eixo não vai se mover, tá? Esse eixo vai ficar parado. Então, manualmente, eu levanto e abaixo esse eixo também 10 vezes com o WD, 10 vezes tiro todo o WD, põe mais 10 vezes, depois passo o óleo Singer e deixo o óleo, tiro só o excesso, certo? É dessa forma que eu lubrifico aqui as máquinas da minha empresa. Essa máquina está comigo há 4 anos, faço sistema de lubrificação, nunca tive problema. Na verdade, eu tive problema, como eu já falei em outros vídeos, quando eu não lubrifiquei, tá? Quando você não lubrifica a sua máquina, essas peças, tá? Elas começam a travar. Tá? É como se tivesse mais carga do que deveria na máquina. Então a máquina fica o conjunto inteiro fica mais pesado, os motores fazem mais força e dependendo do quanto de sujeira tiver, você vai ter que trocar essas peças, tá? E para trocar essas peças, cara, é complicadíssimo, tá? Não é complicadíssimo, mas é bem complicado, tá? Porque você tem que ter em mente que essa peça só sai se você tirar esse eixo. Então você vai ter que tirar esse eixo, desmontar essa parte aqui. É um trabalho do caramba. Se você não conseguir fazer, você vai ter que pagar um técnico especializado em holter, tá? Ou que mexa com essa parte mecânica para fazer esse serviço e não vai ser barato, tá? Você vai gastar uma graninha, a peça não é tão cara, mas o serviço, tá? De montar e desmontar, deixar a máquina alinhadinha do jeito certo, você vai ter trabalho. Então compensa muito mais você lubrificar sempre a sua máquina do que você ter que trocar uma eventual peça, certo? Vamos voltar lá pro escritório para mostrar o Articam. Bom, galera, aqui com o Articam aberto, a gente vai colocar aqui, ó, novo modelo. Aqui no tamanho a gente vai colocar a área útil da nossa máquina, tá? Que lá no caso que eu falei para vocês, ó, 600 por 400, certo? Agora a gente vai fazer um círculo, tá? Vou colocar aqui um círculo com
Aqui pode fazer qualquer círculo, tá? A gente clica fora e fecha. Aqui a gente vem nas medidas, tá? Ó, nesse, deixa eu ver o que aparece, ó, transformar vetor. Aqui a gente vai colocar a metade da nossa medida do x e metade da medida do y para ele ficar centralizado. Então, o nosso y era 600, a gente vai colocar 300 e aqui 200, né? Porque era 400 lá na máquina, ó. Aplicar, ela vem para o centro. Beleza, agora a gente vai aqui, ó, nova largura e nova altura, ó. Aqui a gente vai tirar esse ligar altura e largura. A gente vai colocar nova largura. Largura, vamos ver qual que é. 200. Largura, altura. Então, como eu falei, a gente vai tirar 10 milímetros. Então, em vez de 400, a gente vai colocar 390. E aqui, em vez de 600, a gente vai colocar 590, certo? Vamos colocar aplicar, ó. Clicar fora. Como eu disse, ó, vai formar uma elipse, tá? Então ela não vai nem chegar no ponto zero lá, para bater no sensor, e nem chegar nesses sensores do lado, né? Se sua máquina tiver sensor. Então a gente vai mandar a nossa ferramenta fazer esse movimento, porque quando a ferramenta está aqui, ó, ela está no zero, no X, zero. Quando a máquina está aqui, ó, ela vai andando no X, ó, até chegar aqui, ó. Então a máquina vai fazer assim, ó, vai ficar andando, né, para espalhar o lubrificante e andando para espalhar o lubrificante. Então a gente vai vir aqui, ó, percurso, novo percurso, perfil. Aqui a gente vai colocar ao longo, tá? Porque eu quero que a ferramenta passe exatamente aqui em cima, tá? Porque a ferramenta não pode ir nem para fora nem para dentro. Ao longo, profundidade final. Lembra que eu falei para vocês que eu quero que ela faça 20 vezes, aí eu vou parar, tirar o WD, depois limpar tudinho e passar mais 20 vezes com o óleo Singer? Então eu vou colocar aqui, ó, 20 milímetros, profundidade final, profundidade inicial 0. Aqui a gente vai escolher uma ferramenta, tá? Você pode escolher qualquer ferramenta, tá? Qualquer ferramenta, não tem problema nenhum. Ó, vamos pegar a primeira ferramenta aqui, ó. É importante que, ó, a velocidade de avanço, tá? Você sempre coloque perto do máximo da sua máquina. A minha máquina, no caso, ela roda perto da velocidade de trabalho da sua máquina, desculpa. Eu rodo com a minha máquina geralmente, tá? Entre 2.400 a 3.000 milímetros por minuto. Então eu vou colocar 3.000 aqui, ó. A velocidade de avanço, que é a velocidade com que a ferramenta vai correr aqui, né? Velocidade de mergulho, não importa, tá? Pode ser 1.200, qualquer coisa que tiver aqui a ferramenta. Aqui é importante, ó, no passo vertical a gente vai colocar 1 milímetro, tá? Porque se a cada volta a ferramenta desce 1 milímetro, significa que descendo 20 milímetros ela vai fazer 20 voltas, entendeu? É assim que eu vou selecionar a 20 vezes a ferramenta girar. Então beleza, a velocidade que importa, ó, velocidade de avanço e o passo vertical. O resto, aqui pouco importa, tá? Não precisa colocar movimento de rampa, não precisa fazer nada. Aqui você põe qualquer nome, né? Vamos colocar lubrificação. Opa, lubrificação. E calcular, beleza? Dá até para eu mostrar para vocês o que ela vai fazer, ó. Deixa eu ver como é que eu mexo aqui, ó. Ela vai dar uma volta, desce 1 milímetro, vai dar outra volta, desce 1 milímetro, vai dar outra e assim por diante. E para a ferramenta, né, a gente pode deixar com ferramenta, sem ferramenta, não tem problema. Para ficar mais seguro, né, a gente sempre levanta o eixo Z quase no máximo, tá? Para que não encoste na nossa mesa de sacrifício nem nada. Então a gente zera o eixo Z lá em cima, tá? E zera aqui, né, na quina do nosso suposto material, né, que na verdade vai estar vazio, ó. A gente vai zerar aqui, ó, sempre encostar no máximo possível do eixo X e no máximo possível no eixo Z. Zera aqui e a ferramenta Z, você zera lá em cima e é só dar o play que ela vai fazer 20 voltas, né? Para espalhar o lubrificante ou para limpar e depois ela vai desligar, certo? Agora vamos para as perguntas que eu citei no começo do vídeo, tá? Vamos começar. Onde eu compro madeira teca? Eu já falei em outros vídeos, tá? Que eu compro madeira teca na loja Teca Store, tá? Eu vou deixar aqui na descrição como é que escreve, Teca Store. É uma loja que tem uns produtos muito bons, se não for o melhor produto, a melhor madeira teca do Brasil, tá? É um produto de extrema qualidade, só que eles têm um problema, eles estão tendo um problema com relação a prazos, tá? Eles não têm nada pronto entrega, então você faz o pedido e, se eu não me engano, demora 60 dias para chegar. Então, para eu não ficar sem material,
material eu estou trabalhando com estoque. Esse ano inteiro eu estou trabalhando com estoque de madeira. Então eu comprei muita madeira e quando está acabando o meu estoque eu vou lá e peço mais antes de acabar, porque o prazo deles é 60 dias e a gente não pode ficar sem madeira. Então você tem que ficar rebalanceando por conta do prazo deles, tá? Mas a madeira deles é de excelente qualidade, o preço deles também é super dentro do mercado. Então eu recomendo pra caramba Teca Store. A segunda pergunta que me fizeram nos comentários é a diferença entre spindle com refrigeração por ar e por água, tá? Primeiro, tem essa diferença, tá? Se você não sabe, o spindle é aquele motor, né, o motor principal que vai em cima da máquina e você consegue regular a velocidade dele. Então tem ele com a refrigeração por ar, tá? Que na verdade tem uma ventoinha interna, e tem a refrigeração por água, que na verdade é um sistema como se fosse um cooler refrigerado, tá? Que a água passa em volta ali do rotor e das espiras ali para tirar o calor, né, e voltar para refrigerar essa água, tá? Deve ter alguns modelos que tem chiller também, né? Chiller é uma máquina para refrigerar a água, tá? Então, dependendo do volume que você tenha de trabalho, você precisa de um chiller. Mas geralmente os motores, os spindles refrigerados a água, eles têm bombas de água. Então, na verdade, você põe uma caixinha de água, né? Tipo um aquáriozinho, né? Não é aquário porque é naquele negocinho de plástico, tá? Mas você põe uma bomba de água e tem uma mangueira que entra e outra que sai. Então ela vai lá pro motor, refrigera e volta. Qual que é a diferença entre água e ar? O motor refrigerado a água, ele esquenta menos, tá? Porque você pode rodar em qualquer velocidade com ele. Geralmente o pessoal rotaciona esses motores com 18 RPMs, tá? A velocidade de trabalho deles geralmente 18.000 RPMs. Só que isso você pode usar mais baixo, você pode usar 5 RPMs ou 24, que acho que é o máximo, né? Dependendo do motor. E ele está sempre com uma temperatura baixa. E o motor que tem refrigeração por água, tá? Com água, ele tem um ruído um pouco menor, tá? Porque o outro, que não é por água, é refrigerado por uma ventoinha. Toda ventoinha ela faz um certo barulho, é igual um ventilador, quando você liga ele faz um certo barulho. Então a ventoinha também faz um certo barulho no conjunto. Só que para ser sincero, essa diferença é muito pequena, tá? De barulho. É realmente muito pequena a diferença. Então, motor refrigerado a água é recomendado para quem trabalha em larga escala, com a máquina ligada, sei lá, muita gente trabalha com máquinas ligadas 24 horas por dia, que tem isolamento acústico certinho. Então é para esse tipo de trabalho, entendeu? A máquina fica ligada muito tempo e sempre trabalhando no máximo. É recomendado motor com refrigeração a água. Todas as máquinas que eu tenho aqui são refrigeração a ar, então eu não passo de 8 horas de trabalho constante que as máquinas não passam, tá? Eu não trabalho de madrugada nem nada disso. E uma desvantagem do motor com refrigeração a ar é que você não pode rotacionar ele durante muito tempo com velocidades abaixo de 18.000 RPM. Então, por exemplo, você quer fazer uma peça, algum trabalho muito específico que tenha que a velocidade de rotação dele tem que ser 5.000 RPM. Você não pode trabalhar durante muito tempo porque essa ventoinha trabalha muito devagar, ao ponto de não ser suficiente para refrigerar o motor por dentro. Então, no longo prazo, você pode queimar o motor se você trabalhar com velocidades muito baixas. Então, trabalhando sempre com velocidades de 18.000 RPMs ou acima, você não vai ter problema nenhum, e a questão de ruído não é tão significativa porque a maior parte é proveniente do corte em si, tá? Do atrito da ferramenta com o material e não tanto do spindle, tá? Porque o spindle já é bem silencioso se comparado à tupia. Terceira pergunta: como posicionar a máquina de gravação a laser para fazer uma gravação na peça? Para explicar isso, eu vou ter que mostrar na bancada para vocês, que é bem simples, na verdade existem 3 métodos e eu vou mostrar na bancada para vocês agora. Vamos lá. Bom, galera, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, tá? Aqui, ó, esse papelzinho aqui pequeno é a gravação que a gente vai fazer, tá? Independente do que seja, uma frase, uma logo. Esse cinzinho aqui é a tábua, tá? Ou a peça que a gente quer gravar. E essa folha branca aqui é a área útil da nossa máquina, tá? Beleza. Tem 3 formas de a gente fazer essa gravação a laser. A primeira, tá? A gravação a gente vai deixar aqui do canto. A primeira forma é a gente, se for uma tábua, por exemplo, quadrada, a gente for fazer a gravação aqui no cantinho, tá? Um exemplo. Ou aqui vai ser no mesmo, tá? Aqui no cantinho. A gente vai pegar o laser, tá? A gente vai colocar a nossa tábua dentro da máquina e vai falar mais ou menos onde a gente quer gravar. Eu queria que começasse aqui e viesse até aqui a gravação, tá? A gente já sabe mais ou menos, né, com uma régua o tamanho da gravação, né? A gente fala assim, eu queria que começasse 10 mm para cá, 10 para cá. Aí a gente vai pegar e vai fazer um xizinho aqui, ó. Tá? Na tábua, tá? Tábua solta, a gente nem põe na máquina ainda. Faz um xizinho aqui, certo?
onde a gente quer que comece. A partir daqui, ó, a gravação vai subir aqui, assim, ó, pra cá e pra cá, certo? Aí a gente vai lá no nosso programa da máquina, né? Que vai estar só a gravação lá. A gente zera, a gente sempre vai zerar na máquina, independente de qual for o sistema que você utilizar, tá? A nossa utiliza o CorelDRAW, mas dependendo do software que você utilizar, ela vai perguntar. Ela vai aparecer a sua gravação, né? E falar assim, ó, onde você quer que zera a sua gravação? Aqui, 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 no meio, aqui. Você vai falar o local. Por exemplo, como a gente selecionou esse ponto aqui, ó, eu vou falar assim, ó, eu quero que a ferramenta zere aqui, o meu laser, o zero fica aqui. Aí beleza, você tem isso lá na sua máquina, você fala que o zero quer que esteja aqui, aí você vem andando com o seu carrinho, tá? Toda máquina laser tem um caninho, né, do laser, né? Aí você vem e põe o caninho aqui em cima e fala assim, ó, esse é o ponto zero. Quando você fizer falar para a máquina, esse é o ponto zero, ela vai começar a partir do ponto zero que você falou. Na imagem eu quero que esse seja o zero, você encontra um zero com o outro, põe o cabeçote da máquina laser aqui e manda a máquina gravar. Essa é uma forma, tá? Da gente fazer a gravação. Beleza, aí faz a gravação, vai sair exatamente aqui. A outra forma de fazer a gravação é a gente, por exemplo, tem uma peça que é irregular, tá? Vamos dar um exemplo aqui, numa peça irregular, que a gente não consegue zerar, né? Vamos fazer umas dobras aqui. Sei lá, qualquer jeito aqui, tá? Ó, você tem essa peça, tá? Aqui é a sua área útil, aqui é a gravação. E você quer fazer essa gravação, ó. Essa gravação tem que sair exatamente aqui, ó. Ó, tem que dar um espacinho aqui e um espacinho aqui. Difícil de você programar no olho, né? O que você vai fazer, tá? Dentro do programa da gravação a laser, você tem a opção de você gravar, gravar, recortar e tudo mais. Você vai colocar essa tábua, né? Esse objeto que você quer gravar, você vai ter que ter o desenho ou você vai ter que desenhar ele, tá? Geralmente quando a gente corta na router, a gente tem o desenho. Então a gente vai colocar esse desenho e vai mandar a máquina gravar em cima de qualquer superfície. Por exemplo, eu coloco uma folha de sulfite ou uma folha dessa daqui e manda a máquina fazer uma gravação. O que a máquina vai fazer? Ela vai gravar esse objeto aqui, ó. Opa. Vamos fazer aqui, ó. Ela vai fazer a gravação exata desse objeto. Sai até meu dedo aqui na gravação. Ó, a máquina, você vai mandar a máquina gravar isso aqui, tá? Você vai pegar o formato e vai mandar a máquina fazer uma gravação em alguma superfície que você tenha lá em cima da sua mesa de trabalho, certo? Aí beleza, você vai lá, pega a sua peça, tá? No computador, você seleciona, né? Fala que você quer a gravação aqui em cima, né? Aqui tem o desenho da peça, você seleciona a gravação aqui. Aí beleza, você pega a sua peça que você já fez e coloca em cima da marcação que você já tinha feito, entendeu? Vai ter assim a gravação, né? Aí você manda a máquina gravar conforme essa peça, entendeu? Não tem segredo nenhum. A outra forma, tá? Que quando eu gravo em grande quantidade, grande escala, eu mando a máquina, em vez de cortar, eu coloco uma chapa de MDF bem fininha de 3 milímetros, eu coloco uma chapa lá, né, do tamanho da minha área útil da máquina e mando a máquina cortar isso aqui, né? Porque dá trabalho você posicionar na mão, porque você tem que posicionar certinho aqui, ó, não pode ficar nem mais para cá, nem mais para lá. Imagina você fazer isso centenas de vezes. Uma vez ou outra você vai bobear, vai colocar mais para o lado que o outro, vai ficar mais para cá e a gravação vai mudar a posição, né? Porque a gravação é fixa. Se você mexer a peça, ó, a gravação fica em diferentes lugares na peça, entendeu? Então eu mando muitas vezes, quando eu fazer larga escala, a máquina cortar essa peça, tá? O MDF, fazer vários cortes, né? Por exemplo, eu quero uma peça aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Mando fazer vários cortes, tá? E aí eu pego a minha pecinha, né, que eu quero gravar e eu encaixo nesses cortes, ó. Essa peça, no caso, eu encaixaria aqui nesse buraco, outra peça nesse buraco, outra nesse, porque você encaixando no buraco, ela tem pouca movimentação, entendeu? Então eu mando ela encaixar e mando gravar tudo de uma vez. Ela grava essa, entendeu? Essas são as formas. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz mostrando exatamente essa parte de gravação, que você afunda, que você rasga, né, o MDF e posiciona a peça. Vou deixar o vídeo aí para vocês verem.
E a última pergunta, que é um pouco mais complexa, tá? Que é como calcular a velocidade de avanço se eu uso uma tupia com velocidade constante, certo? A tupia, as tupias médias, tá? A grande maioria das tupias encontradas no mercado, elas giram numa rotação aproximada de 30.000 RPMs, tá? Eu falei para vocês que as nossas máquinas, a maioria das máquinas costumam rotacionar a 18 RPM, então é quase o dobro que uma tupia roda, tá? Beleza, como é que eu faço para calcular a velocidade? Na minha empresa eu utilizo 18.000 RPM de rotação para uma velocidade de avanço de 2.400 milímetros por minuto, certo? Se eu dobrei a velocidade de rotação, teoricamente eu tenho que dobrar a velocidade de avanço, então a velocidade teria que ser por volta de 5.000 milímetros por minuto, tá? 5 metros por minuto a minha máquina teria que andar. Só que geralmente as máquinas que utilizam tupias são máquinas mais simples, tá? Eu tenho uma máquina que usa tupia aqui, a minha máquina não chega nunca a 5.000 milímetros por minuto. Ela é uma máquina mais não tão profissional, não tão rápida. Ela é uma máquina profissional, mas não tão rápida. E geralmente as máquinas que usam tupia são máquinas desse tipo, então elas não andam muito rápido. Tem duas soluções, tá? A primeira é trabalhar com fresas que tenham menos cortes. Por exemplo, no máximo 2 cortes, tá? 1 corte ou 2 cortes, que é o recomendado, na verdade. Então, quanto menos cortes a ferramenta fizer na madeira, mais devagar ela pode andar com uma velocidade de RPM tão alta. Porque assim, ó, vou resumir bem simplificadamente esse conceito. Vamos supor que aqui tem a madeira, tá? E aqui é uma fresa que tem um corte, tá? Aqui é o centro da fresa, então o corte da fresa é daqui. Então ela vai cortar a madeira, corta um pedaço, corta outro, é assim que a máquina funciona, tá? A rotação é a quantidade de giros que essa ferramenta dá, e a velocidade de avanço é a velocidade com que esse conjunto se move, o material sempre está parado. Então, se uma máquina está rodando muito rápido, e com uma velocidade devagar, ela vai ficar tirando bem pouquinho material. Ela vai andar e tirar bem pouquinho material. Isso vai fazer com que a sua fresa queime. E uma fresa que queima, como eu já disse em outros vídeos, uma fresa quando queima, ela perde o corte. E perdendo o corte, a ferramenta quebra. Então, o ideal é você não entrar tanto na madeira e nem entrar pouco. Se entrar pouco, queima. Se entrar muito, a ferramenta pode quebrar. Porque, por exemplo, imagine que a fresa vai cortar mais do que ela deveria. Então, ela não tem força para cortar um pedaço, para tirar uma lasca, entendeu? Tão grande da madeira. Então, a gente tem que chegar no meio termo. Se a ferramenta roda numa velocidade que é constante, então a gente não pode mexer na velocidade de rotação, a gente só tem a velocidade de avanço para mexer. Então a gente tem que chegar na velocidade mais rápida possível, que a ferramenta entre mais rápido. Ela está comendo aqui, ela está rodando, né? Ela tem que entrar o mais rápido possível na madeira para que ela coma, né? Para que ela retire um pedaço tire um cavaco da madeira, né? Tire uma lasca da madeira suficiente para ela não queimar. Porque você tem que pensar que o corte da ferramenta, da fresa, assim como o corte de uma faca, ela tem um limite meio que pré-estabelecido de cortes. Eu não sei exatamente quanto que é, mas são milhões, tá? Vamos supor que sejam 10, vamos extrapolar no exemplo, tá? Ela tem 10 cortes só para fazer, então depois de 10 cortes ela vai desafiar. Então, se a ferramenta anda muito devagar, ela vai perder corte muito rápido. Então, se a ferramenta tem que cortar muito material para acabar o serviço rápido, para ela não desgastar rápido, entendeu? Teoricamente é assim que funciona. Então, a gente vai ter que chegar na velocidade mais rápido possível dentro da possibilidade da nossa máquina. Uma máquina com tupia que está rodando devagar, você vai perceber que ela vai queimar a ferramenta, tá? Você comprou a máquina, ela roda com tupia, ela roda mais ou menos de velocidade aí, você coloca na média 1000 milímetros por minuto de velocidade, tá? De avanço. Então a ferramenta está queimando. O que eu faço para a ferramenta não queimar? Aumenta essa velocidade. Para quanto? Vai aumentando, aumenta 200, põe 1200. Está queimando ainda? Põe 1400, 1600, 2000 ela parou de queimar a ferramenta. Só que será que está na velocidade ideal? Às vezes não, às vezes está muito baixo ainda. Então você vai aumentando, tá? A ferramenta parou de queimar, já tá bom. Você vai aumentando para ver o limite da sua máquina, tá? Quanto mais, como a velocidade de rotação está muito alta, você tem que acelerar o máximo possível. Então você vai aumentando. Chegou lá em 2400, a máquina, se sua máquina for... toda máquina tem uma limitação, tá? Não é questão de ser profissional ou não, toda máquina tem uma limitação. A minha máquina, por exemplo, ela não anda a 10.000 milímetros por minuto. Ela não anda, mesmo sendo profissional. Toda máquina tem uma limitação do motor, das peças e tudo mais. Então você vai chegar no limite da sua máquina. Como é que você sabe o limite? Quando a máquina perde o passo.
A máquina perde o passo quando ela começa a dar umas travadinhas. Ela tá andando e está travando, tá andando e está travando. Isso significa que você está forçando demais a velocidade, então você tem que abaixar um pouco. Então se a máquina começou a trepidar no movimento, ou fazer um círculo e ficou todo cheio de dente, quando a máquina chega nesse ponto, é que você está extrapolando a velocidade. Então você vai diminuir um pouco a velocidade. Se a máquina começou a dar esse problema com 3.000 RPM, com 3.000 mm por minuto, você diminui um pouco, põe 2.500. Com 2.500, a fresa nem queima e nem perde o passo. Então esse é o ponto bacana de você trabalhar quando você tem tupia, tá? Porque lembrando, tupia você não consegue regular a velocidade, a rotação dela, então você tem que mexer só na velocidade. Quando você tem spindle, nesse caso, você abaixaria a velocidade do spindle. Por exemplo, em vez de 30.000 RPM, você coloca 18.000. Então, quando a velocidade do spindle está mais devagar, eu posso andar mais devagar, porque eu vou retirar, né, uma lasca da madeira num tamanho médio, nem tão pequeno e nem tão grande ao ponto de quebrar a ferramenta. Não sei se deu para entender muito esse conceito, é um pouco complexo. Eu vou fazer um vídeo porque existe uma fórmula, tá, para você fazer esse cálculo de quanto é a velocidade, de quanto é a rotação. Só que quando a gente está falando de tupia, a gente não consegue controlar a rotação da tupia. Então esse cálculo todo não vai funcionar. Mas se você utiliza spindle e sua máquina é uma máquina tipo semi-profissional, você consegue utilizar esse cálculo, só que se você trabalhar com madeira, você não consegue muito, porque no cálculo envolve quantidade de corte, envolve velocidade de avanço, rotação, dureza do material, especificação técnica da fresa, que nem toda fresa que a gente compra tem uma especificação técnica do quanto ela corta, de qual a velocidade de corte dela. É um cálculo bem complexo. Eu vou deixar o link do vídeo com o cálculo aqui, tá? Mas como eu disse, com madeira não funciona, porque a madeira ela tem durezas diferentes, tá? Diferentes madeiras têm durezas diferentes e às vezes a mesma madeira, independente do pedaço, tá? Dependendo do pedaço, tem dureza diferente. Por exemplo, a parte do cerne, que é a parte mais central da árvore, ela é mais dura. A parte do alburno, se eu não me engano, que é a parte mais externa, perto da casca, ela é mais mole. Então, por exemplo, a mesma tábua de madeira tem durezas diferentes ao longo da madeira. Então, esse cálculo não se aplica muito. Esse cálculo, na verdade, de velocidade de avanço, velocidade de rotação, se aplica mais a metais, a plásticos, onde você não tem essa dureza oscilando. Por exemplo, acrílico, velocidade X, aço 1020, velocidade X, alumínio, latão, tem durezas pré-estabelecidas, então você consegue utilizar essa linha de cálculo, certo? Bom, galera, era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, onde eu respondo as perguntas no final, deixa aqui embaixo sua pergunta, se é uma pergunta relevante, uma pergunta interessante, ou que eu não respondi em outros vídeos. Eu vou ter o maior prazer em responder no próximo vídeo, e a gente se vê na próxima. Até mais!